Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Peperaio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Hoje eu trago para vocês mais um overview de placa-mãe, dessa vez a ASUS TUF Z270 Mark I, voltada para a 7ª geração de processadores Intel codinome Kaby Lake, que também é compatível com os CPUs Skylake. No mês passado eu trouxe para vocês a Z270E Game do segmento ROG Strix e hoje nós vamos trazer a primeira TUF do canal Peperaio Hardware, que até então vocês conheciam como Saber TUF, agora apenas simplificado para TUF The Ultimate Force, ok? Então, antes de conhecer a placa-mãe, vamos explicar um pouquinho para vocês o que é a TUF, o que significa o The Ultimate Force no segmento de placas ASUS, ok? Bom, nas minhas pesquisas sobre TUF, eu identifiquei alguns pontos bem interessantes. O primeiro é na confiabilidade dos componentes. Na série TUF, os testes são mais intensivos e feitos por mais tempo, ou seja, os componentes são estressados ao máximo. Isso inclui testes físicos, testes de calor, umidade, vibração e testes de estabilidade, objetivando garantir uma placa sólida e robusta, e não é à toa que ela recebe um certificado de confiabilidade em componentes como indutores, MOSFETs, capacitores, e vem com a certificação 24/7, uma placa para você usar aí durante o dia todo, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? E isso não é apenas na placa-mãe, isso é estendido para o PC como um todo, porque eles testam diversos componentes, centenas de componentes como placas de vídeo, dispositivos USB, módulos de memória, para garantir que você tenha o máximo de compatibilidade e o máximo de estabilidade possível. E não são testes assim, o cara coloca aqui, deixa 5 segundos, funcionou, tira. Não, eles testam isso ao máximo para ver se a placa aguenta trabalhar com uma série de dispositivos diferentes. Uma coisa também bem legal que eu gostei enquanto eu estive pesquisando sobre TUF. E a cereja do bolo é o Thermal Armor, essa armadura que vocês estão vendo aqui, que não tem apenas a função estética, apesar de deixar a placa realmente muito bonita, muito robusta, com esse toque militar diferente das tradicionais vermelha e preta que nós vemos aí no mercado. Então não é apenas por estética, essa armadura protege os componentes da placa-mãe contra danos, contra poeira e também melhora na questão da refrigeração, já que é possível colocar uma fan de 40 mm sob a carenagem aqui do VRM, então você consegue refrigerar melhor uma área extremamente crítica que é o circuito regulador de tensão. Na parte de trás nós temos o TUF Fortifier, que é o complemento do Armor, que atua como um backplate para a placa-mãe. É isso mesmo, um backplate de metal que protege os componentes da parte de trás e fortifica a placa para coolers pesados, para várias placas de vídeo pesadas. Esse é um diferencial que a série TUF traz para você, ok? Bom, vamos agora conhecer os acessórios da linha TUF. Documentação, DVD de drivers e certificado de confiabilidade, 4 cabos SATA 6 GB, ferramenta de instalação de CPU, parafuso para fixação de SSDs M2, ponte SLI High Bandwidth de 2 vias da ASUS, o Q-Connector para o uso dos headers frontais, adesivo The Ultimate Force, 5 tampas para os slots PCI Express que você não estiver usando, o espelho traseiro que impede cortes na mão está muito bem identificado, e por fim vamos conhecer finalmente a Z270 Mark I do segmento TUF. Vamos começar aqui de cima para baixo. Em primeiro lugar, o socket LGA 1151, mesmo das placas Z170. Isso indica para você que você pode usar aqui os CPUs Skylake, assim como você pode usar os Kaby Lake na Z170. Geralmente é preciso fazer apenas um update de BIOS. Para os entusiastas de overclockers, a ASUS trouxe o ASUS Pro Clock, que é um chip dedicado ao gerador de basic clock que possibilita ajustes mais agressivos do BSLK para o overclock no processador e, por sua vez, nas memórias, que permitem até 3.866 MHz, graças à tecnologia T-Topology, quando você usa os 4 módulos de memória instalados aqui. É claro que é importante lembrar que isso depende da capacidade individual do processador e das memórias de aguentar essas frequências. Nós temos aqui 2 headers USB 3.0, um na parte lateral, outro na parte de baixo. Cada um proporciona 2 saídas USB 3.0 na parte da frente. Nós temos 2 headers USB 2.0 que proporcionam também cada um 2 saídas USB 2.0. Essas portas todas são controladas pelo chipset, ou seja, são portas nativas do chipset Z270. Nós temos também 6 portas SATA 6 GB que permite
o suporte a HCI e modo RAID, e não há o suporte a SATA Express, que convenhamos, eu nunca vi ninguém utilizando isso, ok? Nós temos aqui duas M.2, então dual M.2, PCI Express X4 3.0, ou seja, com a velocidade, com a taxa de transferência de 32 gigabits por segundo. O primeiro slot M.2 suporta SSDs de até 22 por 110 do tipo SATA e PCI Express, você pode configurar isso pela BIOS, e se encontra na posição horizontal. Uma capa de proteção cobre essa área, sendo facilmente removível com um parafuso e pode ser substituída por uma capa personalizada impressa em 3D, bastando apenas você ter impressora. Depois que você já arrumar a impressora, você pode ir no site da ASUS e baixar ali o arquivo para você imprimir e personalizar essa sua M.2, ok? O segundo slot M.2 permite SSDs de até 22 por 80 do tipo PCI Express apenas, não funciona no modo SATA, e ele está na posição vertical. Você precisa usar um kit de instalação que acompanha a placa, é muito simples, basta você parafusar e fazer o ajuste. O interessante é que isso teoricamente proporciona menores temperaturas para o SSD, já que ele pode receber a ventilação da parte de frente do gabinete e uma eventual fan da parte de baixo também, mas é uma área que fica próxima à fonte, os cabos, os headers do painel frontal, então é importante tomar cuidado enquanto você estiver manipulando ali a fonte, os cabos, para que você sem querer não esbarre no seu SSD e venha danificar tanto o SSD quanto o circuito M.2 na placa-mãe, ok? Vamos dar uma olhada agora nos botões, headers e LEDs on-board. Aqui na parte de cima nós temos o Main OK, que é bastante útil para configurar automaticamente a sua memória e assim evitar problemas do post. Ele fica escondido por baixo da armadura, mas só você apertar aqui funciona normalmente. Headers para fãs, galera, essa placa aí para quem gosta de deixar aquele PC com 20 fãs. Nós temos vários headers aqui na parte de cima, na parte do lado, aqui na parte de baixo, um monte de headers, e aqui na parte de baixo da placa-mãe você consegue colocar aquela plaquinha de extensão de fãs que eu já mostrei em outros reviews. Não acompanha nessa placa, mas você pode comprar separadamente para adicionar mais fãs ainda, caso você não tenha se contentado com a enorme quantidade de fãs aqui presentes, ok? Então aqui na parte de baixo da placa-mãe nós temos os headers do painel frontal para ser usado com o Q-Connector, caso você queira. Nós temos o CMOS, TPM, Thunderbolt, botão Power, especialmente útil para quem usa na bancada como eu aqui, por exemplo, né? Nós temos os headers para placa de extensão de fãs, já comentei com vocês. E por fim, conexão de áudio frontal e jumper de CPU over voltage, que é autoexplicativo. LEDs on-board, nós temos aqui na parte do lado 5 LEDs que indicam o status durante o post, como Power, Boot, VGA, DRAM e CPU. O áudio integrado recebe mais uma vez uma atenção especial com capacitores de áudio japoneses, amplificador, circuitos de redução de ruído e a trilha que separa a zona de áudio do restante da placa-mãe. Os slots PCI Express seguem o mesmo arranjo de outras placas do mesmo segmento. Ao todo são 6 slots PCI Express, sendo 3 slots X1 controlados pelo chipset e 3 slots XZ6, 2 controlados pelo CPU, 1 controlado pelo chipset. Então você consegue usar aqui Two-Way SLI ou Two-Way Crossfire. Se você usa uma única placa de vídeo no primeiro slot, que inclusive é reforçado com reforço metálico, ele e o segundo slot 16X também. Se você usa uma única placa aqui, ela vai rodar em XZ6 3.0. Duas placas, X8, X8 3.0. Você pode colocar uma terceira placa apenas para Crossfire em 3 vias, e ela vai rodar a X4 3.0 ou X4 2.0, ok? Mais uma vez, lembrando que você pode usar aquelas tampas que acompanham a placa-mãe para tampar os slots que você não esteja usando a fim de evitar poeira. Esse é mais um diferencial da série TUF. Painel traseiro, galera, nós temos aqui 5 USBs 2.0, sendo a última compatível com o recurso USB BIOS Flashback para ser usado junto com o botão BIOS ali presente. Ao lado nós temos o TUF Detective, que é uma porta USB especial para a utilização do app TUF Detective, que permite o controle do sistema a partir do smartphone ou tablet. Nós temos ali ao lado do botão USB BIOS Flashback as conexões de vídeo, DisplayPort e HDMI, duas interfaces de rede Gigabit, duas portas USB 3.0 e duas portas USB 3.1, sendo a última porta reversível, e nós temos ainda os conectores de áudio.
Sistemas de proteção para essas portas, nós temos nas portas USB, LAN, HDMI, DisplayPort, áudio frontal e áudio traseiro. Quase me esquecendo, essa placa tem LEDs RGB na logo TUF aqui na parte do meio. É um LED bem discreto, não é em toda a placa-mãe, e você pode controlar isso aqui via software, fazer alguns efeitos, por exemplo, respiração, você pode trocar a cor, fazer seguir o ritmo de uma música, e você pode simplesmente desligar pela BIOS ou via software, sendo essa alteração feita de forma permanente, ou seja, você pode desligar a placa-mãe e quando você liga, a alteração que você fez continua salva. Bom pessoal, considerações finais acerca da Z270 Mark I The Ultimate Force. Eu acho que ficou claro que trata-se de um refresh da série passada. Se vocês pesquisarem, por exemplo, a Z170 Mark I, vocês vão ver que o layout da placa é bem parecido, vários recursos são exatamente os mesmos. É claro que mudou uma coisa ou outra, o objetivo dessa placa é trazer como eu falei, um refresh para atender os novos chips Kaby Lake e mantendo, obviamente, a retrocompatibilidade com o Skylake. Então uma das novidades em relação ao Mark I da geração passada é o Dual M.2. Para entusiastas que querem, por exemplo, fazer um RAID aí de M.2 para ter altíssima performance ou para usar a NVMe Express, por exemplo, esse é um dos diferenciais que essa placa está trazendo, ok? É que nós temos mais uma vez uma mudança na nomenclatura. Até então, como eu falei para vocês, nós conhecemos essas placas por Sabertooth ou TUF Sabertooth, depende da geração. E agora tudo isso foi simplificado para apenas TUF, The Ultimate Force, assim como aconteceu com as marcas ROG, que representavam produtos topo de linha, e a Strix, que eram produtos bons, mas um pouco mais baratos, virou uma coisa só, ROG Strix. E assim como nessa fusão que aconteceu entre ROG e Strix, eu não entendi muito bem o motivo da ASUS abafar, tirar o Sabertooth, que até então era um nome bem popular, e enfim, acaba perdendo todo o marketing que foi feito ao longo de anos em cima desse nome. Mas é isso, Sabertooth agora é apenas TUF Z270, ok? Pontos positivos e pontos negativos, galera. Em primeiro lugar, nós temos aqui um design com cores que foge daquele padrãozinho de vermelho e preto. Claro que isso aqui já era uma característica das placas Sabertooth e placas TUF agora. Então nós temos aqui um design militar, algo diferente do que a gente está acostumado a ver. Um outro ponto positivo que é o grande diferencial dessas placas é essa carenagem, essa armadura que cobre a placa, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Esse aqui é realmente um dos principais pontos, pensando em durabilidade, robustez e proteção dos componentes aqui utilizados, ok? Bom, nós temos também componentes de alta qualidade, alta durabilidade, testados por bastante tempo, conforme eu expliquei para vocês no começo. Nós temos aqui os slots reforçados, então você pode colocar placas mais pesadas que não vai ter problemas no seu slot. Claro que placas sem o reforço metálico você pode usar placas de vídeo normalmente. Isso aqui é apenas um extra para trazer mais proteção ao seu slot. Okay? Nós temos aqui Dual M.2 de 32 gigabits por segundo. Você pode fazer o RAID, pode usar NVMe Express, que é uma evolução do HCI. Nós temos uma grande quantidade de headers para fãs. Então quem gosta de colocar aí 10 fãs vai adorar essa placa porque ela tem realmente muitos headers e, como eu falei no review, a opção de você colocar aquela plaquinha de extensão de fãs para você usar mais fãs ainda, para deixar tudo muito gelado. E por fim, apesar de não ter o LED Debugger, nós temos aqui LEDs on-board para identificação rápida de erros, por exemplo, problema no CPU, problema na energia, problema na placa de vídeo. Isso ajuda o usuário a identificar facilmente, ok? Agora os pontos negativos. Aqui na carenagem nós temos a inscrição Thermal Airflow, que nos dá uma ideia que há aqui um sistema de refrigeração. Conforme eu já falei para vocês, você pode colocar uma fã de 40 mm, porém essa fã não é inclusa. E na Z170 Mark I, que é a placa anterior a essa aqui, tinha a fã. Pesquisando um pouco, eu vi que essa fã custa R$6, ou lá fora $1, às vezes menos que $1, e não entendi o motivo da ASUS ter tirado essa fã, já que esse é um dos diferenciais das placas Sabertooth, agora TUF, né? Enfim, não entendi o motivo de ter tirado, mas por R$6 mais o frete você pode comprar a fã, que é bem pequenininha, colocar aqui e ter esse recurso que favorece aqui na área do VRM, que é uma área bastante importante, ok? Um outro ponto negativo, galera, é o app TUF Detective. Como eu expliquei para vocês, essa porta USB aqui, você consegue utilizar o app para controlar
velocidade das fãs, monitorar a temperatura, mesmo com a placa desligada. Porém, não funcionou adequadamente. Eu testei inclusive num smartphone da própria ASUS, um Zenfone, e o aplicativo não funcionou. Lá na página, na Google Play, as pessoas estão reclamando também que está dando crash, enfim. Então é um aplicativo que está com algum probleminha ali e precisa ser corrigido, ok? Bom, pessoal, o preço dessa placa está hoje em R$ 1.500 no Brasil, que é um preço próximo à Z170 Mark I. Isso é uma característica desses lançamentos. Eu percebi que geralmente os preços vêm acima da geração atual, mas veio no mesmo preço, ou coisa assim, tipo 20, 30, 50 reais a mais, que é natural na primeira leva, acaba chegando um pouquinho mais caro por conta do frete. Mas enfim, eu acho que se você vai comprar hoje um kit intermediário Intel, que você estava pensando em comprar a Z170, não vejo mais motivos para não comprar uma Z270 pelo preço estar o mesmo. Você pega uma placa-mãe melhor, com recursos a mais. Por exemplo, nós temos 4 linhas PCI Express a mais no chipset, que proporciona USB 3.1 ou M.2, enfim. Nos próximos dias eu vou trazer outras placas da ASUS aqui, a B250 e a Maximus Codex, além de outras que estão chegando por aí, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse overview. Deixe seu like se você gostou, seu comentário, sua sugestão e um grande abraço a todos.